Gente querida, bom dia. Hoje falaremos sobre o bispo Mensúrio e sobre o que aconteceu com Ceciliano no concílio de Cirta. O bispo de Cartago, chamado Mensúrio, veio a falecer. Ele havia sido considerado um traditor por aqueles que se exaltavam por ter passado 15 dias presos e por não terem negado a fé cristã, e por isso se julgavam poder servir de exemplo aos seus párocos e bispos. Ou seja, o traditor, uma espécie de traidor, porque havia entregue as escrituras. Ceciliano, diácono e colaborador de Mensúrio, foi eleito pela maioria dos fiéis e consagrado por 3 bispos, mas era odiado pelo Partido dos Violentos, que o recriminava por ter sido o homem da confiança do falecido bispo. Uma das pessoas que estavam à frente dos ataques era uma mulher semi-louca, Lucila, que tinha a mania de beijar exageradamente um pedaço de osso humano que trazia sempre consigo e que afirmava ser a tíbia de um mártir desconhecido. Logo que Ceciliano foi eleito, ele teve que lidar com um grave problema. Antes da morte de Mensúrio, quando ele partiu para Roma, morreu na viagem, ele deixou alguns objetos preciosos sob os cuidados de 2 pessoas muito importantes na igreja. Essas pessoas, elas não sabiam que ele havia feito o inventário desses objetos. Com a morte dele, esses objetos desapareceram. E essas 2 pessoas foram acusadas por Ceciliano de terem sumido com os objetos do falecido Mensúrio. A cólera de Lucila, o furor dos 2 infiéis depositários e a ambição dos diversos candidatos que foram vencidos por Ceciliano na eleição episcopal acabou de compor o grupo dos descontentes, que contestou a validade da sua eleição, da eleição de Ceciliano, e por iniciativa própria decidiu reunir em Cirta um concílio para discuti-la. O pseudo-concílio depois Ceciliano, e resolveu nomear um substituto para o cargo. Como que por acaso o eleito foi um tal de Majorino, que andava sempre na companhia da famosa Lucila, a qual, por sua vez, estivera rodopiando pelos corredores da Assembleia. E mais tarde veio a público que Lucila usou seu dinheiro para a nomeação de Majorino. Foi assim que o cisma começou a ganhar expressão cada vez maior. Donato estava presente nesse concílio, nesse falso concílio, e soube jogar suas cartas muito bem, de forma que os seus verdadeiros interesses de assumir o bispado não ficasse aparente naquele momento. Ele soube manipular muito bem as suas marionetes, Lucila e Majorino, no caso. Analisando os detalhes então dessa história, nos choca saber que esse tipo de coisa não acontece apenas no meio secular, mas dentro da Igreja de Cristo, no meio da Igreja entre os santos de Deus. Sabemos que o joio sempre existiu e ele é plantado pelo inimigo para destruir a seara divina, para minar a obra de Deus, para destruir os testemunhos dos fiéis. E o mais impressionante é exatamente o fato de que esses manipuladores, invejosos, pessoas de dura cerviz, apesar de não serem a verdadeira igreja, estavam na igreja, levando o nome da igreja, alegando ser a verdadeira igreja. E o pior de tudo isso é que em nossos dias isso não nos choca mais. Esse tipo de intriga, de jogos de interesses, de manipulação, de coisas terríveis que são praticadas por pessoas que não são, mas agem como se fossem, pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, mas desejam assumir uma posição de superioridade em relação a pessoas muito melhores que elas, pessoas que enxergam todos os defeitos dos outros, mas não conseguem enxergar a si mesmas. Sempre existiu, sempre existirá gente assim, nessa terra de pecado e de morte. Portanto, que os seus olhos possam estar voltados sempre para Cristo, pois Ele é a verdade e iluminará os seus olhos para que você possa enxergar a diferença. Que você tenha sabedoria para apoiar a causa de Deus, para andar com os que verdadeiramente seguem a Cristo, para evitar caminhar com aqueles cujos frutos refletem toda a insensatez de uma vida sem propósito, sem amor, sem Cristo, sem misericórdia. E conhecendo a verdade, portanto, você seja instrumento dessa verdade e trilhe o caminho da verdade que conduz à vida eterna. Amém? Se você ainda não assistiu ao vídeo de estudo, assista logo, para que você possa compreender com muito mais profundidade tudo o que estamos tratando aqui, que iremos tratar ao longo da semana. Amém? Você está tendo uma oportunidade única de aprender a Bíblia e a história da Igreja Cristã através do método exclusivo usado aqui no canal. Então aproveite. Deus seja louvado. Hoje, nossa série Ore Comigo vai trazer mais uma palavra poderosa
em um momento cheio da graça, cheio da presença de Deus. Você não pode ficar fora disso, tá? Deixe o seu pedido de oração agora mesmo, tá? Para que possamos orar por você, para que outros possam orar por você, que você também tenha um compromisso de orar por outros. Que seja assim em nome de Jesus. Até hoje à noite.